Feche os olhos, respire fundo. Deixe o corpo lembrar o que é repouso. O mundo lá fora continua correndo, mas você não precisa correr com ele agora. Às vezes a paz não vem porque tudo se acalmou, mas porque alguém, mesmo em meio à dor, decidiu ser grato. Paulo escreveu sobre isso e o fez da prisão. Imagine um homem acorrentado em uma cela fria, com o som distante dos guardas e o eco das correntes. Não havia conforto, nem liberdade, nem garantias. E ainda assim, ele escreveu: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Essas palavras atravessaram séculos como um sussurro de fé, lembrando que a alegria não mora nas circunstâncias, mas na confiança. Hoje, você vai ouvir esse eco, e talvez descubra que o contentamento é a liberdade que nasce quando o coração escolhe descansar em Deus, mesmo com as correntes ainda nos pés. A cena é antiga, mas familiar. Um pequeno espaço de pedra, um feixe de luz filtrando por uma fresta. Paulo está sentado sobre o chão frio, a tinta gasta, o pergaminho áspero, as mãos marcadas de tempo e cansaço. Ele escreve, e cada letra carrega uma paz que o mundo não entende. As correntes que o prendem não seguram o espírito que nele habita. A cela se torna altar. Sei estar humilhado e sei também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias aprendi o segredo de viver contente. O segredo. Não uma emoção passageira, não uma motivação de ocasião, mas um estado de alma cultivado na presença. Enquanto o corpo sente dor, a mente descansa em uma certeza: Deus é suficiente. Quantas prisões invisíveis você carrega? Preocupações, dívidas, expectativas, a necessidade constante de provar algo? Às vezes a cela não é feita de pedra, é feita de pensamentos que não te deixam respirar. Mas o mesmo Deus que visitou Paulo naquela prisão, visita você agora. E ele não precisa abrir a porta para te libertar. Ele começa libertando o seu interior. Se essa mensagem começa a tocar o que em você estava preso, inscreva-se neste canal. Aqui, cada noite é uma pausa sagrada, onde a alma aprende a descansar sem precisar que o mundo mude primeiro. Paulo não nega o sofrimento. Ele sente o frio da pedra, o peso das correntes, o som seco das portas de ferro. Mas ele também sente algo maior, a presença. Regozijem-se sempre no Senhor. É uma frase impossível, até que o Espírito de Deus a torna possível. A alegria que Paulo descreve não é a euforia de quem nega a realidade, mas a serenidade de quem confia num propósito maior que ela. A alegria dele não depende do sol. Brilha mesmo a luz da lamparina. A fé verdadeira não é anestesia, é alicerce. Ela não nega a dor, mas a coloca em perspectiva. O sofrimento, nas mãos de Deus, vira semente de sabedoria. O coração que aprende a esperar sem perder a esperança encontra uma forma de paz que não pode ser destruída. Você não precisa fingir que está tudo bem. Deus não exige sorrisos falsos. Ele convida a descansar real. A alegria do Senhor não ignora o caos, apenas se recusa a ser comandada por ele. O contentamento é o milagre de permanecer inteiro quando tudo parece desmoronar. É olhar para o céu e perceber que o amor não mudou de endereço. Há algo de profundo na palavra aprendi. Paulo não nasceu contente. Ele aprendeu. E todo aprendizado vem com rasgos, recomeços e silêncios. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu na escassez e na fartura, na liberdade e na prisão, na solidão e no consolo. O segredo do contentamento não é a ausência da falta. É a presença de Deus em qualquer falta. Paulo descobriu que a suficiência não mora nas coisas, mas na presença. Enquanto o mundo diz, serei feliz quando... E Paulo diz, sou grato agora porque Ele está comigo. Você também pode aprender. O contentamento não é dom de poucos. É fruto de fé cultivada. É quando você percebe que não precisa ter tudo para sentir que tem o essencial. Quando a alma entende que Deus não falha, o coração deixa de medir a vida pelo que falta. E é aí que nasce a liberdade interior. Aquela que transforma o "por que eu?" em "para que, Senhor?" E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O verbo é bonito. Guardar.
A paz de Deus não é frágil como a nossa. É protetora, vigilante, constante. Ela não se ofende com o medo, mas o abraça até que ele se dissolva. Paulo sabia que essa paz não era teórica, era experiência. Era o que o mantinha respirando quando o ar do cárcere pesava. A paz não estava no ambiente, mas nele. Era Deus morando dentro, sustentando de fora. Essa paz não é ausência de guerra, mas vitória silenciosa no meio dela. Ela não depende de circunstâncias, mas de presença. É a calma de quem descansa num Deus que já sabe o final da história. Quantas vezes você orou e ainda assim sentiu o peso continuar? Às vezes a resposta não é a solução, é a paz. Deus não apaga a tempestade toda vez. Ele ensina a dormir dentro dela. E quando a mente se rende à presença, o corpo finalmente aprende a repousar. A paz de Deus é como um guarda silencioso à porta do coração, impedindo que a angústia volte a entrar. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma das frases mais repetidas da Bíblia, mas Paulo não a escreveu com o tom de quem vence um campeonato. Ele a escreveu com o som de correntes no fundo. Tudo posso, não porque sou forte, mas porque Deus é constante. Tudo posso, não porque não sinto, mas porque aprendi a confiar no invisível. Tudo posso, não para conquistar o mundo, mas para suportar a vida sem perder o amor. O segredo do contentamento é perceber que a força que te sustenta não vem de você, é emprestada, diária, como o maná que caía no deserto, suficiente para o dia, novo a cada amanhecer. Você também pode dizer tudo posso, mas não como grito de poder, e sim como confissão de dependência. Quando você entende que não precisa ser invencível para permanecer de pé, o fardo da perfeição cai. Deus não espera que você vença todas as batalhas. Ele só pede que você o deixe ser sua força em cada uma. A fé madura não nega a fraqueza, mas encontra nela o espaço perfeito para o milagre. E o milagre maior nem sempre é sair da prisão. Às vezes é cantar dentro dela. Paulo encerra sua carta agradecendo aos filipenses, mas não pelo dinheiro em si, e sim pela fidelidade de quem se importa. Ele ensina, com simplicidade, que a gratidão é o eco do amor maduro. Quem é grato, não porque tem muito, mas porque sabe o valor do pouco, já vive o céu em miniatura. Tenho tudo o que preciso e até mais. Estou amplamente suprido. Essas palavras, escritas dentro de uma prisão, são mais fortes do que qualquer mural de prosperidade. Elas revelam que a alma satisfeita não depende de conquistas, mas de comunhão. A gratidão é o contentamento em ação. É o coração reconhecendo que o amor de Deus não se mede em abundância material, mas em presença constante. Talvez você também precise recomeçar pela gratidão. Agradecer não pelo que acabou, mas pelo que ainda te sustenta. Pelas pessoas que ficaram, pelos fôlegos que voltam, pelas manhãs que insistem em nascer. A gratidão abre a alma para o milagre, e o milagre é simples, perceber que Deus ainda está aqui. Paulo encerra dizendo que tudo é graça, e a graça basta. Essa é a oração do maduro, do cansado, do que aprendeu a depender. O contentamento não é preguiça espiritual, é confiança ativa, é viver o agora com fé no amanhã. Regozijem-se sempre no Senhor. A paz de Deus guardará seus corações. Tudo posso naquele que me fortalece. Essas frases se tornam um salmo noturno, uma melodia para os dias difíceis. Elas nos lembram de que o Evangelho não é uma escada para o sucesso. É um convite para descansar em um amor que não muda. Hoje, se tudo parece fora do lugar, lembre-se de que Paulo escreveu sobre alegria olhando para correntes. Ele não esperou a vida melhorar para encontrar paz. Ele encontrou paz e, por isso, a vida melhorou. O segredo do contentamento é confiar que Deus ainda é Deus, mesmo quando tudo mais parece desabar. Agora, feche os olhos outra vez. O som do mundo vai diminuindo. As correntes, sejam elas de ferro ou de pensamento, começam a perder força. O corpo relaxa. A alma agradece. A prisão de Paulo se torna símbolo da sua liberdade. E o Deus que habitou o cárcere habita o seu quarto agora. Paz que guardou o coração dele é a mesma que te envolve neste instante.
Respire. Solte. Deixe o contentamento se instalar como uma brisa leve sobre a alma cansada. Não porque tudo está certo, mas porque Deus continua sendo suficiente. Durma bem e que sua noite seja de profunda paz.